A crítica à teoria clássica da democracia com Joseph Schumpeter. Alô, estimados, estamos de volta. Eu sou o professor Djalma Cremonese. Esse é o nosso canal Paideia TV, Formação Integral Humana. Se inscreva, ative as notificações para que o nosso canal também seja relevante aqui no YouTube. E a aula de hoje, vamos passar informações básicas, introdutória, sobre o economista, também teórico da democracia contemporânea, Joseph Schumpeter. Primeiramente, eu gostaria de falar que ele faz toda uma crítica à teoria clássica da democracia. Quando a gente fala em teoria clássica da democracia, a gente está lembrando aqui especificamente aquela ideia do Rousseau, da participação, inclusive aquela forma bastante romântica que o Rousseau tem de olhar para a democracia antiga dos gregos, uma democracia participativa. Então não é, me parece, com a minha análise, a minha avaliação, ideal na forma de Joseph Schumpeter compreender. Então a primeira ideia que nós temos é que ele vai fazer uma crítica sistêmica à teoria clássica da democracia. Essa democracia romântica do Rousseau, essa teoria romântica da participação efetiva ainda do período clássico grego. Então ele tem uma concepção mais realista da democracia, tanto é que ele fará parte da continuidade da teoria das elites da democracia, que nós vimos numa aula anterior do Gaetano Mosca, do Mosca, Pareto e Michel, que são os três teóricos da teoria das elites. Ele me parece que dá uma continuidade. Schumpeter dá continuidade a essa ideia. Ele então apresenta os fundamentos da chamada teoria econômica da democracia. E a específica obra que você está visualizando no meu lado direito, que trata do tema, é o Capitalismo, Socialismo e Democracia, que ele tem um capítulo específico que trata exatamente da teoria clássica da democracia e a possível crítica que ele está fazendo, que vocês vão acompanhar no livro. Então, ele tem uma visão do liberalismo que ele começa uma crítica, uma visão ortodoxa que confiou quase cegamente nas forças do mercado. Então ele começa a dizer que esse tipo de liberalismo clássico que nós temos no século XIX e no século XX, ele vem sofrendo um esgotamento, e esse esgotamento já se dá no pós-Primeira Guerra Mundial. A partir de 1918, você tem um esgotamento desse modelo que vai desencadear nessa crise da economia, no crash da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Então ele já percebe que esse modelo clássico de liberalismo ele está entrando em crise. Por isso, você tem uma nova forma a partir das teorias do John Maynard Keynes, principalmente naquilo que antecede um pouco a Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial, com uma crise desse modelo, liberalismo clássico, e aí começa a surgir um Estado mais planificador, um Estado mais intervencionista, que nós teremos essa experiência desse modelo chamado de welfare state na Europa, no pós-Segunda Guerra Mundial, que significa o estado de bem-estar. Inclusive, nos Estados Unidos, nós teremos o New Deal, que é o Franklin Delano Roosevelt, que vai fazer políticas em que o Estado vai incentivar a economia, vai financiar obras. Então nós temos um modelo mais intervencionista. Eu sempre gosto de uma frase que o estado de bem-estar social é um estado que protege o indivíduo, que gasta com o indivíduo do berço até o túmulo, porque ele vai nascer
num hospital público, financiado com recursos públicos, vai estudar em escolas públicas, e se inclusive lá no velório faltar subsídios para o caixão do defunto, do indivíduo, o Estado também terá um comprometimento de subsidiar até os atos fúnebres do indivíduo. Então nós temos uma crise no modelo econômico, né, do liberalismo clássico, as políticas de intervenção do John Maynard Keynes até o welfare state. Hoje ainda há uma crítica à democracia, principalmente por muitos achar que ela é formal, liberal e burguesa. Então, nesse sentido, até nos setores mais de esquerda, faz uma crítica a esse modelo liberal de democracia, achando que ela serve apenas o interesse liberal burguês, que ela não muda as estruturas. Então você percebe que a democracia está sempre sendo criticada, tanto por setores mais progressistas, como setores mais conservadores. O Bobbio, Norberto Bobbio, que tem vários livros sobre a teoria política, ele diz assim: não podemos, em outras palavras, jogar fora o que levamos tanto tempo para conquistar, falando especificamente sobre as instituições democráticas, né? Porque tivemos momentos na história que tivemos populismos, que tivemos ditaduras, protofascistas no poder. Então, a democracia é uma conquista também moderna e também, por que não dizer, uma conquista mais contemporânea. O Vefort, o Francisco Vefort, que tem os livros, os clássicos da política 1 e 2, inclusive ele foi ministro, acho que da cultura, lá nos governos do Fernando Henrique Cardoso. Ele diz que nós aprendemos a valorizar a democracia, porque passamos por períodos de ditadura. Então, abre aspas, ele diz assim: foi no governo Médici que nós aprendemos o valor e o significado da democracia, né? AI-5, fechamento do Congresso, tolhimento da liberdade de expressão, liberdade de colocar a sua ideia. Então, em momentos de ditadura, que nós aprendemos a valorizar a democracia. E tem uma frase que eu gosto muito, que as pessoas falam assim, que eu já ouvi falar, não sei quem é o autor, que a pior democracia, a má democracia, ainda é melhor que a melhor ditadura, que é a boa ditadura. Então, essa frase me parece muito pertinente para esse momento. Bom, aí o seguinte passo, que começa o Schumpeter fazer críticas a essa democracia clássicas. Então estamos percebendo que Schumpeter faz uma crítica a essa teoria clássica da democracia, principalmente no conceito de bem comum, soberania popular e também o conceito de governo pelo povo. Schumpeter diz: o povo, como tal, nunca pode realmente governar ou dirigir, que a maioria do povo fica fora. Esse povo é muito plural, diz ele. Esse povo não olha sempre para a mesma direção. E mais, às vezes pode e muitas vezes age de uma forma até emocional e de uma forma até irracional. E muitas vezes sem escrúpulos. E aí ele pega para justificar esse argumento, Schumpeter, do Freud. Freud diz que a multidão é muitas vezes extraordinariamente influenciável e muitas vezes crédulo. Carece de sentido crítico e o inverossímil não existe para ela. Abre aspas. Para influir sobre ela, é inútil argumentar logicamente. Por isso que Schumpeter pega essa ideia que é difícil trabalhar com a vontade popular, porque o povo, na sua maioria, muitas vezes age emotivamente, age irracionalmente. Diz ele: se a multidão ceder a preconceitos e impulsos extra-racionais ou irracionais, ele ficará excluído do processo político, vindo a ser manipulado por uma publicidade comercial utilizada pelos políticos
e muitas vezes condicionando a vontade do eleitor. Então ele não tem essa condição. Será que o cidadão pode decidir, pergunta Schumpeter, a respeito de tudo? Momentos complexos na economia vão também exigir um olhar técnico, um nível superior, além do senso comum, também para tomar as decisões. Inclusive o Vanderlei Guilherme dos Santos, que foi um grande cientista político brasileiro, ele argumenta e concorda, e diz que na pós-Segunda Guerra Mundial, os cidadãos reais geralmente não se interessavam por política, são mais ou menos indiferentes à participação, além de mal informados. A grande maioria da população é mal informada politicamente e frequentemente são irracionais nas escolhas que fazem. E essa crítica que o Schumpeter faz, ele recorre até o Tucídides, lá na Grécia Antiga, o historiador que dizia que a democracia de assembleia, como democracia de assembleia, são decisões importantes que não são tomadas muitas vezes pela assembleia, mas tomadas sim por lideranças políticas capazes de tomar decisões. É a famosa teoria das elites aqui que o Schumpeter está voltando. O outro ponto que ele trata na sua obra é a democracia como um método racional, como um método quase técnico, que ligada muito à economia, que o Schumpeter é da área da economia. O método da democracia que ele usa para tomar decisões. Ele diz que quanto maior a concorrência organizada pelo voto, do que propriamente a soberania do povo ou o sufrágio universal defendida pela teoria clássica. Então ele defende mais essa concorrência organizada. Como método político, ele fala de arranjos para se alcançar essas decisões políticas, e a democracia como método é um acordo institucional para se chegar a decisões políticas, propriamente em que os indivíduos adquirem o poder através dessa decisão de uma luta competitiva pelos votos da população. Interessante essa ideia, porque muitas vezes a gente acha que é o eleitor que vai escolher o voto, que somos nós que vamos escolher, mas há uma competição entre as elites, há uma competição entre os próprios partidos pelo voto do eleitor. E esse método, muitas vezes, de uma nação, de um parlamento, de partidos políticos que usam para tomar decisões políticas, que há uma livre competição pelo voto livre, que o governo é aprovado pelo voto popular para tomar decisões. E essa ideia também é defendida pelo Raimundo Aron e Norberto Bobbio, que eles defendem que essas regras, diz o Bobbio, do jogo, que ele fala de umas regras do jogo, é o fundamento da legitimidade de todo o sistema, que os cidadãos que vão participar deverão desse jogo ser maiores de idade, ter um voto como um peso idêntico a todos, com uma liberdade em votar segundo a sua opinião, que tem liberdade de escolha, a maioria numérica vai ser escolhida, vai governar, vai administrar, nenhuma decisão da maioria deve limitar os direitos da minoria. Então, tudo isso são regras do jogo a partir da visão que Norberto Bobbio também justifica essa visão. E eles utilizam essa palavra jogo, que são os partidos que competem pelo voto do eleitor. Quem ganha, governa. Quem perde, espera o próximo jogo para competir novamente. Então, veja bem que Schumpeter está trabalhando uma dinâmica de uma competição, quase que ligando os partidos políticos, a elite política, ao mercado econômico, porque a livre competição pelo voto livre é muito parecida com a economia, com empresários. Nós estamos aqui lutando
pelo voto do eleitor. Nós temos que maximizar os lucros na economia. Na política, nós vamos maximizar os votos na conquista desse eleitor, maximizar as vantagens. O eleitor também joga por aí. Será que eu vou ter vantagem em votar nesse partido, nesse candidato? Então o eleitor, no certo sentido, também está procurando uma utilidade maior votando no partido A ou B e quais os benefícios que eu vou ter com esse voto. Bobbio e Aron compartilham e defendem também essa ideia. O outro argumento que ele fala é sobre a soberania popular, que nós já falamos que Schumpeter se contrapõe essa teoria da soberania popular tradicional. Para ele, o povo não exerce o poder. Para ele, o povo tem a missão de produzir um governo, um corpo intermediário que produzirá, então, esse governo. Qual é a função do eleitor? Apenas escolher. Já estamos quase terminando. O líder político, então, é comparado, segundo Schumpeter, a um empresário cujo rendimento é o poder que se mede pelo voto. Os partidos políticos, segundo o Schumpeter, são contra, ele é contra essa teoria clássica. Para ele, os partidos políticos é um grupo cujos membros se propõem a agir combinadamente na luta competitiva pelo poder político. E Klaus Hoff também diz que os partidos políticos são como empresas, são como mercados públicos e que se utilizam de marketing, organizam um evento, são muito parecidos com empresas comerciais, porque são marcas dos produtos vendidos por determinadas lojas, é muito parecido. E ele fala da importância da pluralidade partidária exatamente para que o eleitor possa ter essa liberdade de escolher partidos e representantes mais à esquerda, no espectro político, mais de centro e também mais de direita. Então, é importante essa pluralidade de escolhas. E para terminar, eu vou apresentar aqui 10 argumentos para sintetizar a do Schumpeter, para você não esquecer. Número 1, não existe o chamado bem comum, aquela da teoria clássica da democracia. Isso pelo simples fato de que para os indivíduos, grupos e classes diferentes, o bem comum significa coisas também diferentes. Sintetizando a ideia, número 2, o chamado governo pelo povo também é uma ficção. O que existe na realidade, ou pode existir, é o governo para o povo, não o governo pelo povo. Número 3, sintetizando, o governo é exercido sim por elites políticas. Uma tradição da teoria das elites. Quarto, essas elites que competem no mercado político pela preferência dos eleitores, não são os eleitores que vão escolher. Quinto, a concorrência no mercado político, tal qual no mercado econômico, é imperfeita, isto é, oligopólia. Veja bem, grupos, oligopólios que comandam tanto na economia, mas também comandam na política. Sexto, partidos políticos e eleitores atuam no mercado político de maneira semelhante, no mercado econômico, no mercado político. Essa atuação dessas empresas e consumidores é idêntica ao mercado econômico. Sétimo, o voto é a moeda através da qual o eleitor compra os bens políticos ofertados para os partidos. Veja bem, é muito interessante essa ideia. Oitavo, a soberania popular, embora não seja nula, é reduzida, como falamos, visto que são as elites políticas que vão, nesse sentido, propor aos candidatos essas alternativas a serem escolhidas pelo eleitor. 9. O objetivo primordial dos partidos políticos é conquistar e manter o poder, e a realização do bem comum é um meio para atingir esses objetivos. Eu falo do bem comum, Por fim, 10ª,
A necessidade de maximizar os votos impede que esses partidos e os políticos sirvam exclusivamente aos seus interesses grupais ou de classe, como diz o Bobbio, como são eles os controladores que serão controlados. Então, se você gostou do vídeo, dê joinha, compartilhe, para que o nosso também canal seja relevante aqui no YouTube. Grande abraço e até logo mais.